reclama tanto que eu fico perdendo, ele faz eu perco meu tempo. Eu falo que eu Mary Kay? Sim, não, porque eu faço muita coisa, então eu acho que ele rateia porque não sobra pra ele, né? Sobra tempo pra ele, eu fico nas outras coisas. Nossa, fica reclamando, rateando. Cheguei lá numa fábrica, as mulheres, nossa, que lindo, não sei o que, ganhando namorado. Falei, nossa, quem dera, eu falei, tá querendo Leva tomar ele, em o que mim? você tem que fazer? Você tem que ir no seminário da Mary Kay e levar ele com você. A hora que ele for lá, sabe que quando ele voltar já vai falar? Amor, se joga. Se joga, se entrega pro Mary Kay. Eu gostei desse também, mas eu não tenho. O quê? Não, eu falei assim, eu gostei, achei interessante, né? Do seminário. Mas não tem. Mas como, assim, não Regi, tem daqui para ano que vem dá Tem pra se mais, programar, tem entendeu? mais. Todo ano tem, todo ano vai ter o seminário, dá pra se programar. A questão é assim, passe a enxergar a Mary Kay como uma mega oportunidade na sua vida. Às vezes acontece que a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo e não sai do lugar. Entendeu? Eu tenho lido várias coisas que falam sobre isso. Pessoas que fazem muita coisa e não saem do lugar, porque tá fazendo tudo picado. Talvez se você desse foco em uma coisa só, você veria o retorno muito mais rápido. Entendeu? Então assim, passe a analisar melhor. Eu sei que você tem estudado outras coisas, mas talvez se você passar a estudar Mary Kay, você vai ver que você pode muito mais coisa na empresa. Porque eu sei que tem muita coisa que você não conhece ainda. Entendeu como é que é? Então assim, se você passar a estudar o que a empresa te oferece, talvez você perceba muito mais rapidez que você já podia ter ido além. Eu demorei para perceber. Eu fiquei 4 meses na empresa aí só vendendo. Tudo bem que vendia bem, me matava, mas vendia bem. Mas assim, eu não fazia outra coisa. Eu não tinha entendido ainda o que a Mary Kay me oferecia. Entendeu? Então assim, é bom, por isso que quando eu falo nas reuniões, vamos estudar, busca conhecer, lê o guia, lê as coisas. Por quê? Porque realmente isso vai te instruir para você entender o que a empresa te oferece. Para você poder extrair da empresa o máximo. Às vezes você não ganha uma corte aí de vendas, mas você ganha de início. Início é seu forte. Às vezes não é início, mas é vendas. Entendeu? Às vezes seu forte não está em ganhar uma corte, mas está em desafio trimestral, todo desafio trimestral a pessoa ganha. Então você tem que olhar que a empresa te oferece um monte de coisa que você pode fazer. Então o que falta? Conhecer aonde você vai ganhar. Quando você quer entrar no projeto, você não tem que saber? Você tem que saber se programar. Nós estamos chegando em uma reta final desse ano, mas para o próximo ano tem como se programar muito bem. E a gente já tem mais um trimestre fechado, a gente tem outubro, novembro, dezembro. Um trimestre que vai dar para ganhar muita coisa. Nosso aqui, meu, tá? Presente meu para nossa unidade, vai vir coisa muito boa para esse trimestre. Muito boa mesmo. Então assim, programem sessão, vão trabalhando esse mês, para que mês que vem seja um mês assim de bombar mesmo vocês, porque vai vir bastante coisa boa. Tá? Então assim, eu não quero ficar em presentinho, sabe? Coisinha pouca, nada disso. Eu quero premiação grande, sabe? A gente já tem olhado aí de coisas muito bacanas, smartphone, tablet, notebooks, coisas bacanas. Mas tem que ter produção. É a produção que leva a boa pontuação, entendeu? Aos melhores prêmios. Então assim, se dediquem, de verdade, sabe? Eu amo presentear, amo. Isso é meu. Eu gosto de ver a pessoa feliz em que ela ganha. Então eu não gosto de dar presentinho meia boca, não. Eu gosto de dar o melhor. Sabe? Quando eu dou é uma coisa que eu usaria, uma coisa que eu vi, que eu gostei. Então você viu a Karen? A Karen ganhou um chaveiro original da Vitor Hugo. É um chaveiro de quase 300 reais. Um chaveiro. Entendeu? Não é uma coisa que tipo, eu tenho paixão, mas eu sei que ela tem. Entendeu? Então assim, eu quero que vocês entendam isso, que o que eu for fazendo por vocês agora vai ser sempre o meu melhor. E o máximo que eu puder. Eu prefiro até às vezes ganhar menos e premiar mais vocês do que dar uma coisinha qualquer só pra dizer, fiz a minha parte. Exatamente, não é assim. Eu dou porque eu quero ver vocês animadas. Porque quando eu ganho, eu fico feliz. Entendeu? Quando eu ganho premiação da Mary Kay, que eu chego onde eu queria, nossa, eu quero morrer de alegria. Entendeu que é o negócio? Então assim, é uma troca. Então é o seguinte, hoje a gente vai ser um negócio mais descontraído. Eu já tinha pensado um negócio mais de boa, mais rapidinho. Mas a gente vai, eu acho assim que é de grande importância, tá?
a gente falar sobre iniciação. Porque assim, eu sei que todo mundo aqui fez entrevista comigo, mas com quantas pessoas vocês já fizeram entrevista? Com quantas pessoas vocês já chegaram com aquela imagem que eu cheguei para vocês, fazendo a demonstração do jeito que eu fiz para vocês? Então, o que acontece? Eu vejo que às vezes vocês me veem fazendo, mas vocês não fazem. Isso é um problema. Porque da mesma forma que eu trabalho, vocês têm que trabalhar. Porque senão como é que vão sair do lugar? Fica assim, fica complicado, fica difícil, entendeu? Então hoje nós vamos falar sobre iniciação. De uma maneira bem prática, bem tranquilinha. Então antes da gente começar mesmo, vamos orar. E eu tenho uma palavrinha para vocês que eu acho que vai ser bacana para a gente começar a semana mais relax. Então vamos acalmar nosso coração, fechar nossos olhos. E vamos falar com Deus agora, porque eu sei que Ele é o que abre nossa mente, que relaxa o nosso coração e que faz com que a gente compreenda aquilo que Ele quer para nós e que a gente alcance aquilo que Ele deseja. Então, meu Deus e meu Pai, nós colocamos esse momento diante de Ti, Senhor, sabendo que se essas pessoas estão aqui hoje, essas mulheres lindas e maravilhosas estão aqui porque o Senhor assim permitiu. E porque é da Tua vontade que elas ouçam o que nós temos para ver, para poder aprender aqui hoje, para poder conversar aqui hoje. Meu Deus, cada momento que nós temos aqui, eu sei que é um momento de crescimento. Por isso eu lhe peço, Pai, que o Senhor abençoe a vida das pessoas que estão aqui, das pessoas que vão ver o treinamento depois. E que cada dia mais elas possam se aperfeiçoar. E da mesma forma que elas forem se aperfeiçoando, elas possam crescer dentro do trabalho que elas se dispuserem a fazer. Eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, então controle esse momento, Deus, e abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Eu li uma coisinha semana não, faz uns dias já, mas eu achei muito bacana. Tem um versículo na Bíblia que fica em Salmo 143:6, que diz assim: A Ti levanto as mãos, a minha alma anseia por Ti, como terra sedenta. Tá? Aqui ele está falando para Deus, né? Nos Salmos, né? Que ele anseia por Deus, como a terra seca anseia por água, no caso, entendeu? Então aí o autor dessa meditação aqui, ele começa falando o seguinte: o meu primeiro vislumbre da terra prometida, de cima das colinas de Moabe, foi decepcionante. Ou seja, ele foi visitar a terra, que é a terra prometida na Bíblia, né? Onde todo mundo... Melhor queimar um pouquinho. Pega aqui, por que você não é? Sabia que você estava Então assim, ele vai falando aqui que ele foi visitar a Terra Prometida. Então quando a gente lê a Bíblia, a Terra Prometida era um sonho, né? Canaã era nossa, né? Tudo de bom. Era a terra que emanava leite e mel. Vou pensar que terra top. E ele foi visitar, só que muitos anos depois, né? Agora, atualmente. E ele se decepcionou. Então ele perguntou para a guia: era muito diferente quando os israelitas chegaram aqui? Na época da Bíblia, no caso, né? E ela olhou e falou assim: não. Interessante, né? Não. Tem a mesma aparência por milhares de anos. Então ele reformulou a pergunta: o que os israelitas viram quando chegaram aqui? E ela respondeu: o maior oásis da face da terra. Então aquela terra que para ele não era grande coisa, para os israelitas naquela época já era um dos maiores oásis no meio do deserto que existiam. Vai vendo? Entendeu? E ele diz: então eu compreendi. Eu havia dirigido por todo o deserto árido no conforto de um ônibus com ar-condicionado, cheio de garrafas de água gelada. Para mim, um oásis não era nada espetacular. Os israelitas tinham caminhado anos peregrinando em um deserto quente e seco. Na verdade não foram poucos anos, foram 40 anos no deserto. 40 anos caminhando. Toda geração que saiu caminhando morreu no deserto. Quem entrou foi a outra geração. Você imagina quantos anos de caminhada. Então assim, para eles, o verde pálido, estendido, a visível distância significou água refrescante
e provedora da vida. Eles estavam sedentos, eu revigorada. Eles estavam exaustos, eu estava descansada. Eles tinham peregrinado 40 anos para chegar lá, eu apenas 4 horas. Como um oásis, a bondade de Deus é encontrada em lugares secos e difíceis. Com que frequência, me pergunto, falhamos em ver a sua bondade porque os nossos sentidos espirituais têm sido entorpecidos pelo conforto? Entende bem a pergunta que ela faz? Com que frequência a gente deixa de ver o oásis que Deus está trazendo para nós porque a gente está confortável demais? Então, algumas vezes, os dons de Deus são vistos mais claramente quando estamos cansados e sedentos. Que tenhamos sempre sede dele. Jesus é a única fonte que pode satisfazer a alma sedenta. Eu achei isso muito interessante. Porque realmente a gente vive num contexto de tudo é muito imediato. Tudo a gente quer na hora. Tudo tem que acontecer na hora. E quando a gente tem que esperar, quando a gente se depara com uma situação que vai exigir muito mais de nós, que vai exigir de nós suor, lágrima, desespero, oração, jejum e força, a gente rapidinho quer desistir. É assim ou não é na vida da gente? Muitas vezes a gente desiste, a gente está ali, ó, na beira da terra prometida, e a gente faz a volta e começa a dar de novo no deserto. Por quê? Porque a gente quer não... a bênção, mas não quer a bênção. Exatamente, a gente só quer tudo aqui, ó. Entendeu? Então, assim, quando eu li isso, eu fiquei pensando, gente, qual a diferença disso para o trabalho que a gente faz? Qual a diferença? Nenhuma. Qual a diferença disso para o que eu estava conversando agora, sobre ficar de saco cheio de tentar iniciar uma pessoa, de tentar fazer o negócio dar certo? Às vezes você chuta tudo, fala, essa porcaria dessa marquinha, não vou fazer mais nada não. Entendeu? Por quê? Nós estamos acostumados com que tipo de vida? Eu chego ao meu serviço, eu sento, faço meu trabalho, levanto, vou embora. Quando chega no final do mês, dinheiro na conta. E aí a gente se contenta com o deserto. A gente se contenta com o deserto. Porque o que a gente ganha é justo? Quase nunca. Quase nunca. Até as pessoas que ganham muito, trabalham 1 milhão de vezes mais do que nós, também não é justo. Então a gente vem e se contenta com o deserto. Enquanto o oásis estava ali na frente. Só dependia de quê? Um pouquinho mais de caminhada. Um pouquinho mais de paciência. Um pouquinho mais de esforço. Então assim, quando vocês tiverem dificuldade, para. Lembra disso aqui. Lembra da onde vem a fonte de água que vai fazer o oásis jorrar e vocês se encontrarem num lugar de descanso, de paz, de sombra. Tá? Às vezes a gente fica sem direção. A direção vem de Deus. A paz que excede todo entendimento vem de Deus. Então, quando vocês estiverem ali com aquela vontade louca de esganar uma cliente, de chutar a bunda de uma mulher que está tentando te iniciar e só fica enrolando você, pega o seu boleto que você pagou para ter ele ali e não paga nunca e joga fora e por cima, voltem um pouco. Para, respira. Tudo que está dentro daquilo que Deus tem para você vai chegar. Não desista. Não desista. Continue sua caminhada no sentido certo, no rumo certo. A gente nunca tem que andar para trás. A gente pode parar e reprojetar. Voltar não. Voltar não. Coragem é um dom divino. Coragem é um dom divino. Deus não nos fez covardes. Deus não fez pessoas covardes. Nunca, jamais, isso não existe. Covardia não vem de Deus. Deus fez pessoas corajosas. Pessoas fortes e valentes. E você pode ver que os grandes heróis da Bíblia eram pessoas de extrema coragem. Quando que um homenzinho do tamanho de Davi, que devia ter o tamanho da rede, enfrentou um gigante de mais de 3 metros de altura, que era o maior soldado filisteu chamado Golias. Isso foi um ato de quê? Você acha que ele estava possuído pelo Espírito Santo, ele não enxergou nada e ele não fez nada por vontade própria? Negativo, isso foi coragem. Ele tinha coragem, ele sabia com quem ele andava, ele sabia quem fortalecia ele, por isso ele tinha coragem. A nossa vida e o nosso sucesso são feitos de atos corajosos.
Então assim, força. Estamos começando essa semana de novo. Comecemos com força, com coragem, correndo atrás do nosso oásis. Cada um tem o seu sonho aí. Para cada um, né? É um oásis diferente. O meu você já sabe, viajar. Meu oásis é viagem. Cada vez que eu viajo, para mim eu estou num oásis. Não interessa quantos aviões eu pegue, quantos ônibus, quantos eu ando de carro. Para mim, meu oásis é viajar. Entendeu? Então, qual é o seu? Foco, gente. Foco. Foco. Foco sempre, 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 sempre. É isso que faz a gente ter sucesso. Tá? Então, agora, vamos falar de carreira. Tá? Ai, deixa eu só te falar uma coisa. Ah, pode falar. Então, que era pra eu ter te falado, eu não falei, eu acabei esquecendo. Cara, eu não tenho produto nenhum pra fazer a demonstração. Vendeu tudo, né? Ah, também. Eu só tenho só 3 em 1, rico brasão, um hidratante e aquele outro lá do brasão só. Mas você tem. E eu vim. Só isso que eu tenho, não tenho mais nada. Mas você vai fazer demonstração agora? Porque o seu pedido é pra chegar já? Então, mas só que aí eu lembrei que o pedido, entendeu? Já tá vendido. Não, a gente pediu umas coisinhas a mais. Mas eu tenho algumas coisas ali também que você pode usar. Que eu empresto pra sessão. Tá? Aí a gente arruma. Não, porque a Márcia mesmo, até os pedidos dela chegarem, tudo mais, ela usou umas coisas minhas que eu já deixo meio que separado, né? Pra isso. Então, assim, tranquilo. Tá? A gente já vê lá o que você vai precisar. Mas assim, agora eu vou precisar da colaboração de vocês. Pra gente falar sobre carreira e iniciação. Tá? Eu vou mostrar a figura, igual a professora de primário. E vocês vão me falar. Cada figura vai ser uma, eu vou escolher. E vocês vão me falar sobre o que fala isso aqui. Esse caderninho é conhecido de vocês. Não é? Eu usei com você. Eu usei com você. Eu tenho um verde, você. Exatamente. Você já tem até o caderninho. Ai, tô pra cá nessa cabeça. E não usa, né? Gente, isso aqui... Isso aqui, gente, isso aqui é de Deus, gente. Isso aqui faz qualquer um iniciar. Só depende da sua abordagem. Eu nunca fiz nenhum curso, tá? Pra abordar pessoas, pra convencer pessoas. Nunca fiz. Nada. Meu único curso se chama Direito. E olhe lá ainda, entendeu? Então, assim, aprendam a saber o que você tem aqui dentro. Tá? Eu comprei mais desses, eu vou distribuir para as meninas, porque eu quero que vocês tenham essa ferramenta. Essa ferramenta não sai da minha bolsa. Nem essa, nem a revista Plause, nem o catálogo Deluxe. E eu não uso o catálogo Deluxe para venda. Eu uso o catálogo Deluxe para falar dos produtos da Mary Kay quando eu estou iniciando alguém. Da mesma forma que aquela parte da Plause, normalmente página 14 e 15, onde fala que a pessoa pode ganhar com um pedido de 600 pontos se ela fizer o pedido no seu primeiro mês de iniciação. E os kits de iniciação é outra parte que eu uso constantemente. Tá? Então, assim, é um kit que você monta para iniciar a pessoa. Eu já tenho isso escaneado. Eu já tenho os links guardados. Se eu estiver falando com a pessoa pelo Facebook, eu já estou mandando para ela. Entendeu? Então, assim, não percam tempo. Pelo menos uma certa introdução tem que rolar já na hora que a pessoa mostrou interesse. Não deixa para depois. Dependendo da pessoa, então, na hora, já explica tudo. E já vamos iniciar. Já pega os dados e já fecha a parada, entendeu? Por quê? Por quê? Porque tem gente que tem muito medo. Tem gente que tem muito medo. Gente, quantos negócios o povo se mete por aí? Fábricas, por exemplo. Um monte. A pessoa investe uma grana alta, financia, faz o que for necessário e depois se lasca. É assim ou não é? Enquanto com a Mary Kay, qual é o seu investimento inicial? R$149. Como é que você vai falar para alguém que a pessoa não vai investir quase nada se você não sabe nem o valor que você inicia? A minha 200 e pouco. R$149. Tá? Vamos lá, ó. O valor para a pessoa iniciar na Mary Kay, R$149. E ela pode parcelar esse valor? Não sei. 3 vezes no cartão.
comprar no cartão de débito esse início? Pode. Não, não pode. De débito? Ou é cartão de crédito ou é boleto. Ah, tá. O início você faz ou com cartão de crédito ou boleto, tá? Mesmo que a pessoa pague à Não tem vista? como passar no cartão de débito, Débito é o rumo na hora. tá? Certo. Não tem como, tá? Então vamos lá. Vamos começar pela Regi. Regi, nessa primeira parte do nosso caderninho de iniciação, a gente fala sobre a empresa. O que você sabe sobre o mercado do Brasil? Ou no mundo? Vamos falar geralzão, né? Que no Brasil ela está há menos tempo. O que você sabe sobre a empresa Mary Kay quando você vai falar com uma pessoa? Suponha que você vai falar para Eunice. Você quer falar para ela sobre a empresa? Vamos lá, se esforça. Tá valendo dinheiro, vamos lá. É mais Mcash. Ó, hoje não vem ninguém, né? Tem quiz aqui hoje, ó. Até agora não sei quanto eu ganhei. Não vou contar. No final dos esquemas eu conto. Eu não sei, eu nunca tentei falar assim. A única coisa que eu falo é que é uma grande empresa que foi feita pela Mary Kay Ash. Alguns anos. 65 anos atrás. Vai lá, continua, vamos ver. Ela é de Texas, mas também tem sua fábrica no Brasil. Eu não sei mais. Não sei mais nada. O que você sabe, Eunice, da Mary Kay? Da empresa? A Mary Kay é uma empresa fundada pela senhora Mary Kay, evangélica, uma mulher cristã, que decidiu se dedicar às mulheres, dar uma oportunidade para as mulheres crescerem profissionalmente. E acabou se tornando essa empresa maravilhosa que é hoje, que não só, claro que tem um crescimento muito grande fora do Brasil e que quando adentrou no Brasil ela está crescendo cada dia mais. E ela é uma empresa que ela você não precisa devolver produto, você não precisa, tudo que você investe é seu. Então não é que nem as outras empresas que você tem que devolver quando você sai ou quando você desiste. Tudo que você compra é seu. Aí você vende ou você usa ou é seu. Você não sai perdendo. Exatamente. Então, olha só, as duas falaram certo, tá? Quando a gente começa a falar sobre a empresa, tá? A gente tem duas coisas para falar aqui nessa parte. Empresa, tá? A primeira, empresa, prédio, de quando a empresa começou, o que ela é. Então, a empresa... Eu falo também que é uma empresa que você não fica só no degrau, você vai subindo profissionalmente. Exatamente. Aumentando os seus cargos. Exatamente. Só que aí o que vem? A importância disso aqui é para quê? Para você organizar os seus pensamentos e você saber o que você vai falar em cada momento. Por quê? Se você falar tudo de uma vez só para a pessoa vai olhar para você e vai falar, hein? Ela não vai entender nada. Então a gente tem que organizar nossos pensamentos. Então a gente começa falando da empresa. Por quê? Ainda existem lugares que você fala, eu trabalho no Mary, a pessoa olha para você e fala assim, é de comer? Ainda acontece, ainda acontece. Por quê? Porque a Mary trabalha com uma política diferenciada, tá? Uma política muito diferenciada em relação à propaganda, à veiculação de propagandas. Eu tenho achado muito interessante pela segunda vez já, eles estarem passando na televisão. É isso que eu ia falar. Que é uma coisa que a Mary normalmente não faz. No Brasil, acho que eles estão entendendo que o negócio aqui é um pouco diferente. Porque passou, acho que na Angélica. Na Angélica. Falando. É a segunda vez que passa no programa Estrelas. E dessa vez, eles passaram com todos os lançamentos da linha Mary Play. Então, o que eu entendo? Eu entendo que o estoque é grande. Eu entendo que eles estão peitando porque o negócio está grande, é bom. Então, a gente tem que investir. O brasileiro, se não vê, ele não compra. Entendeu? Então, assim, é realmente um negócio complicado. Então, assim, eles estão trabalhando de uma forma diferente. Existe toda uma política, tá? Regras de uso da marca, de tudo mais. A gente tem lá no site, no Em Sintonia. A gente não respeita tudo, tá? Eu já vou falar a verdade pra vocês.
muita coisa a gente acaba desrespeitando, a gente acaba sem querer fazendo da maneira que não é o que a Mary Kay fala, mas assim, sem ofender a marca nem nada disso. Simplesmente porque a gente acaba fazendo uma divulgação excessiva da marca. É isso que o brasileiro acaba fazendo. Mas assim, quando a gente fala da empresa, a gente vai falar que ela é uma empresa que tem mais de 50 anos no Brasil. Tá? Ela celebrou 50 anos, se não estou enganada, no ano passado. É uma empresa que tem mais de 50 anos no mundo, desculpa. Ela que morreu com 65, então. É. Eu lembro que tinha uma coisa assim. Então assim, ó, é uma empresa que tem mais de 50 anos no mundo. É uma multinacional, sempre fala isso, gente, é uma multinacional. Nós não estamos trabalhando com uma empresinha fundo de quintal, é uma multinacional. Ela possui a matriz dela em Dallas, no Texas, tá? Ela é uma empresa super antiga, extremamente bem conceituada, top de venda no mundo todo. No Brasil ela está há 15 anos. E ela está só crescendo. O Brasil tem batido recordes no mundo todo. Nesse último encontro que a gente foi, a gente descobriu que o Brasil tem se destacado mais em crescimento do que qualquer outro país. O Brasil é o número 1 da Mary Kay hoje. Olhem bem, entendeu? Então assim, é uma mega empresa com uma mega estrutura. Mas se a gente analisar o tamanho do nosso país para 15 anos de empresa, é suficiente? Será que a gente tem empresa suficiente já para o Brasil todo? A gente já tem consultora no Brasil todo? A gente não tem. A gente tem muito espaço. Muito, muito. E principalmente por que a gente tem muito espaço? Porque a Mary Kay te dá movimento. Tá? Mas a gente vai falar disso depois. Mas assim, muito espaço. Ela está presente em 37 países hoje. Tá? Então quer dizer que ainda tem muitos outros países para a Mary Kay começar, para a Mary Kay iniciar uma nova força de vendas aí. Então nós somos privilegiados, porque nós temos Mary Kay no nosso país. Porque eu acho que lá na Itália não tem, que a minha irmã falou. Tem vários lugares que não tem. Então assim, ó, produtos de altíssima qualidade e com 100% de satisfação. O que é o 100% de satisfação? É o que a Eunice falou. 100% de satisfação no fato de que, se o produto tiver qualquer defeito, se você tiver alergia, se você tiver qualquer coisa, a Mary Kay pega esse produto e te paga um novo. 100% de satisfação. Quem já usou, a gente já teve caso na nossa equipe de pessoas que usaram, deu super certo. Eu nunca tive cliente com alergia, mas assim, já aconteceu de vir produto faltando, vir produto com defeito. Eu simplesmente entrei em contato com a Mary Kay online e recebi de volta. Tá? Então assim, a gente começa falando sobre a empresa. A empresa, primeira coisa. Aí a segunda coisa, ele vai estar ainda falando sobre a quantidade de países, quantas pessoas tem, quantos estão vendendo, né? Eu não me aprofundo nisso. Eu me aprofundo em falar, mostrar que a Mary Kay é uma empresa grande. Porque a pessoa se sente segura. Tá? Diferente de a gente falar de uma empresa que ninguém nunca ouviu falar. Entendeu? Aí depois disso a gente tem o quê? A gente tem a filosofia da empresa. Qual é a filosofia da empresa, Eunice? Deus, em primeiro lugar, segundo família, depois a carreira. Exatamente. Tem gente também que faz o inverso? Tem. Várias mulheres fazem o inverso. E essa não é e nunca foi a visão da senhora Mary Kay Ash. Tá? Por quê? O que a senhora Mary Kay Ash buscava, na essência de quando ela começou a empresa Mary Kay, era que mulheres tivessem espaço no mercado. Eu achei assim de uma grande caridade da parte dela, nunca ter pedido que homens entrassem na empresa. Porque existem várias empresas que o homem não pode ter cadastro. Tá? Existem várias que o homem não pode ter cadastro. Mas a Mary Kay nunca proibiu, mesmo sendo a intenção maior dela, que mulheres tivessem espaço no mercado. Então você pode ver que existem homens que bombam na Mary Kay, mas as mulheres são melhores. Por quê? A empresa é feita para nós. A empresa é feita para nós. Então assim, essa é a filosofia da empresa. E uma vez que você quer iniciar alguém, você tem que saber que você tem que ser a primeira pessoa a obedecer essa filosofia. Você tem que ser a primeira pessoa a buscar em primeiro lugar uma vida com Deus.
Em segundo lugar, uma família estabilizada, da qual você dá suporte, onde você está sempre presente. Em terceiro lugar, se dedicar à sua carreira. Tem como fazer isso? Perfeitamente. Tá? Perfeitamente. Ainda mais se você for se dedicar só a Mary Kay, perfeitamente em dobro. Tá? E outra, nós temos a regra de ouro. O que é a regra de ouro, Rede? Fazer... Não vai colar. Não, eu lembro. Tipo assim, fazer para as pessoas o que você quer que faça para você. Exatamente. Exatamente. Então, assim, o nosso limite vai até o limite da outra Eu pessoa. sempre pensei assim. Tá? Eu nunca Então, assim, a gente O tem que outro aprender a respeitar. Vai acontecer diferente, gente? Vai. Tem pessoas que fazem diferente? Tem. Aqui em Autônia? Tem. Tá? Existe conflito? Existe. Só que faça a sua parte. Faça a sua parte. Uma amiga minha, ela falou, eu fui oferecer, ela falou assim, pelo amor de Deus, gastei R$300 para sair para pele da minha filha, estava cheia de espinha, piorou. Agora ela está fazendo tratamento com dermatologista e tá lá, os produtos tudo parado. Se você quiser, até dou para você vender para outra pessoa. Bem assim. Aí eu falei assim, ai Jesus, eu falei assim, tudo bem então, tá, mas eu não quero os produtos não, obrigada. Aí ela falou assim, ai desculpa, eu falei assim, não, você está no seu direito, você não gostou Não do tá produto, feliz? Exatamente. você não é obrigada a comprar, eu só te ofereci porque eu achei que você não conhecesse os produtos. Ai, Miss, me desculpa, não sei o que eu falei assim, não, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Eu não sabia que você já conhecia o produto. Aí ela falou assim, talvez exista esse... Sabe assim, a pessoa foi... A pessoa vai mudar. Aí ela falou assim, é que talvez para a pele da minha filha não deu certo, para a pele de outra pessoa dá certo, mas para mim não deu. Eu falei, Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter muita noção, tá? Ainda mais em cidade pequena, gente. É um diz que me diz, é um fofoqueiro, é um tal de pessoa vem com você, você ensina tudo pra ela, inicia com fulano, aí você vai ficar bravo com fulano, e fulano vai ficar bravo com você se for o contrário, e as pessoas nem querem saber do contexto das coisas. Tá? Essa que é a verdade. Eu falo que a gente está constantemente iniciando, acontece muito de pessoas passarem por entrevista comigo e iniciarem com outra diretora, ou as pessoas passarem por entrevista com outro diretor e iniciarem comigo, e só depois que a pessoa já iniciou que a gente descobre que ela já tinha visto tudo com outra pessoa. Acontece. Tá? Acontece. Mas o que a gente tem que saber? Comigo foi assim, ó. Uma moça chegou em mim e ofereceu. Só que assim, sabe, ela me mostrou a revista, não me explicou certo. Não foi tão certo assim, né? Só falou, é muito bom, não sei o que, faz demonstração. Só que tipo assim, não me convenceu. Aí eu falei, não, eu já tô vendendo o outro lá. Eu falei, não, eu tô bem e tal. Aí ela deixou quieta também. Aí um dia eu cheguei pra conversar com ela e eu falei, não, tá vendendo marqueiro. Ela falou, eu vim no Face, por que você não quer testar comigo? Olha que coisa. Eu tô com a Rede há quantos meses já, Rede? Desde maio. Eu não sabia dessa história. Tá? Tô sabendo disso agora. Pessoa que queria iniciar a Rede, me perdoe, não sabia. Ah, tipo assim, Entendeu? não foi convincente. Mas acontece, Rede, acontece. Eu acho E não que tava aí... no meu momento, tipo assim, eu não queria, eu já tinha, o outro tava bem. Sim. Como agora abandonei, tipo assim, não tá dando lucro mais, falei, tem que achar alguma coisa que tá. Mas aí que tá, acontece. E vai adiantar a gente brigar entre nós, entre as consultoras, entre as diretoras? Não vai. As pessoas omitem informação constantemente. A gente mora numa cidade pequena, a gente é pego de saia justa. Gente, se a pessoa não iniciou com você, simplesmente ela não quis iniciar com você. Ela preferiu fazer parte de outra equipe. Deixa ela trabalhar. Aceite que quem vai trabalhar com você é quem realmente quer estar com você. Não adianta você ter na sua equipe uma pessoa que não é fiel a você. Aí depois fica, acaba te estrobando. Lembra daquela Exatamente. moça lá de Curitiba? Que eu passei o contato pra ela, que eu te falei? Ela me ligou. Olha, eu quero te agradecer. Fechei a venda com a moça. Deu tudo certo. Muito obrigada. E quando eu ficar sabendo de alguém que deu autônomo, eu vou passar pra você. Tá vendo? Entendeu qual que é o negócio? Então, tipo assim, gente,
Vá até onde você acha que você vai dar conta de atender, de cuidar, de fazer e não ultrapasse os limites. E não se culpe se acontecer, que nem aconteceu com a Rede, ó. Outra menina apresentou pra ela, acabou que depois eu conversei com ela, acabei convencendo a Rede, entendeu? Ela iniciou comigo. Eu já tive pessoas que eu fui atrás, conversei, fiz todo o esquema, fiz o contato dessas pessoas, até que vieram conversar comigo para iniciar e iniciaram com outras. Eu tenho até parente meu que iniciou com outros, tá? Agora vai entender. A pessoa quis, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que ter sempre em mente a regra de ouro. E por que a gente está conversando tanto sobre cada situação? Porque se você não souber do que se trata, como você vai passar para outra pessoa como é que a gente trabalha? É lógico que você vai perder todo esse tempo fazendo guest com a pessoa. Só que se você não souber o que é isso aqui, como que você vai explicar para a pessoa? Como que você vai falar para ela como é que a gente trabalha? Por isso a importância de entender cada princípio, cada coisa. Sabe por quê? Cada pessoa vai se interessar por uma coisa diferente. Algumas vão gostar da filosofia, outros vão gostar da regra de ouro, outras vão gostar dos benefícios de fazer Merkei. Quais são os benefícios de fazer Merkei? De fazer parte? De trabalhar para Merkei. Quais são os benefícios de trabalhar para Merkei? Primeira coisa, você vai estar usando produto de qualidade. Bom, Segundo, que mais? porque isso eu posso falar. A Rede fez uma diferença na pele dela. Eu sou cervejaria. Quem mais? Segundo é o plano de carreira. Carreira da Merkei. Ótimo. O que mais que a gente tem? Tem coisas mais simples, mais do dia a dia. Ai, cabida. Não só isso, né? Olha só, quando a gente pensa em benefício de fazer Merkei, você tem que olhar para a pessoa que está na sua frente ali na hora que você está explicando para ela. Fazer bem para outra pessoa também? Não só isso, mas eu falo assim, você tem que olhar para a pessoa e entender a necessidade que essa pessoa tem naquele momento. Todo mundo tem uma necessidade. Ninguém busca iniciar na Merkei porque eu não tenho nada para fazer, estou rico e por isso eu quero investir na Merkei. Não existe isso, entendeu? Então, quais são os benefícios da Merkei? A gente tem carreira, a gente tem ganhos, a gente tem tempo para ficar com a família, entendeu? A gente tem muitos benefícios. Você tem que visualizar na pessoa que está na sua frente qual é a necessidade dessa pessoa, qual é a dificuldade dessa pessoa. Se você já chegou ali ao ponto de conversar com ela, isso foi o que a gente falou semana passada, lembra? Quando você faz a sessão de anfitriã, você verificar bem as pessoas que ela está te indicando e buscar dela informações sobre essas pessoas. Porque quando você faz a reunião, você faz uma reunião voltada para falar sobre essas necessidades. Porque a Merkei, ela supre praticamente todas as necessidades, gente. Até depressão, problema emocional, ela resolve. Porque ela trabalha com sua autoestima, ela trabalha com seu entusiasmo, ela trabalha com seu emocional. Às vezes a pessoa está lá cabisbaixona, você olha para ela e fala assim, como você é linda. Ganhou a pessoa. Ganhou a pessoa. Naquela reunião, lá do Fernando. Exatamente. Eu descobri que ela tinha chamado só, eu até falei para a Sara, falei assim, Sara, são pessoas, são costureiras, são pessoas simples. Lembra da Sônia? Cara, ela tá babando. Entendeu qual é a situação? Você tem que ser Ela sensível. assim, Fernanda fala para Eunice continuar vendendo, né? Porque quando acabar os meus eu quero comprar de novo. Exatamente. Então você tem que ser sensível de quando você entra no ambiente, você entender o contexto da pessoa. Quando você está ali conversando com a pessoa, antes de sair falando da Merkei, busca um pouco de informações sobre ela, descobre qual é o fraco dela, aonde você vai pegar ela aqui, ó, nos benefícios de trabalhar com a Merkei. Eles já elencam vários, tá vendo? Ó? Não há territórios, tá vendo? Não há cotas. Realmente, Merkei não trabalha com cotas. Para quem já trabalha com outras empresas, você tem mínimo. Fazer mínimo isso, mínimo aquilo. Não, gente, a gente coloca aqui desafio para vocês, mas vocês sabem que vocês não têm mínimo para trabalhar. Se vocês não quiserem fazer pedido esse mês, vocês têm liberdade para isso. A gente põe desafios porque a gente quer ver produção. Por quê? Quanto mais produto você tiver, mais você é obrigado a vender. Você não para. Se você simplesmente não pedir mais, não tiver a pronta entrega, sabe o que você faz? Desculpa a palavra, porra nenhuma. É ou não é? Se você não tiver produto, gente, se você olhar para a sua bolsa
Vazia. Tá vazia. Você vai olhar e vai falar assim, preciso marcar sessão. Vai nada! Vai nada, você tem produto, pra que você vai marcar sessão? Vai se estressar pra quê agora? Se você olhar pra sua mala, olhar ali que nem eu tenho uma estante, não é nem uma mala mais, lotada de produtos, você vai falar o quê? Preciso marcar sessão. Preciso marcar sessão. Eu preciso fazer um estante daquela. Então, Porque só o meu buraquinho lá que eu fiz, todo mundo já acabou olhando. tudo. Esse daqui dá pra vender com esse, dá pra vender com esse. E fui, quando eu fui ver, menina, eu já não tinha mais nada. Até o Exatamente. bolso de seda. Já. Eu usei um pouquinho. Aí eu fui e falei assim, então, mas eu usei uma vez aí. Não, vai assim mesmo, dá um descontinho aí. Peguei, deu um descontinho, a pessoa comprou. Querendo comprar negócio? Então, é uma coisa automática. Por que a gente trabalha com pronta entrega? Por que a gente pede de vocês produção? Por que a gente pede de vocês para vocês terem produção? Porque é isso que motiva. Se você tiver uma loja vazia, você vai ter gosto de abrir essa loja com uma vitrine sem nada? Agora, deixa eu te Entendeu? falar uma Você não coisa. vai se estressar em vender. Não vai, gente. Isso como vai não é a realidade. Quando a senhora Marquete pensou em pronta entrega, ela foi muito inteligente. Ela foi inspirada por Deus. Por quê? Sem pronta entrega, você não quer trabalhar. É simples. Você não quer trabalhar se você não for obrigado a trabalhar. Entendeu qual que é a situação? A gente é mal acostumado. A gente é acostumado com patrão, ordem, cabeça baixa. Agora, a hora que a gente está livre, igual um passarinho fora da gaiola, a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente se policia para trabalhar, a gente gasta 8 horas do nosso dia trabalhando com a Marquei. Gente, se você gasta 8 horas do seu dia para os outros, porque é para os outros, por que você não gasta 8 horas por dia trabalhando para você? Marquei é seu. Vai virar sua empresa dali um tempo. E dali um tempo vai virar o seu diretorado executivo, seu diretorado nacional. Pensa só. É falta de planejar, é falta de enxergar o que você tem na sua mão. Entendeu por quê? Deixar muito claro os benefícios que a empresa oferece. Muita gente vai se identificar aqui, ó. Por isso tem que ler, tem que conhecer, tem que saber o que você está oferecendo para essa pessoa. Você não está lá em cima ainda, mas você vai chegar. É só você falar, eu vou chegar. Então, por isso, conhecer os benefícios. O que você ia falar? O que você ia falar? Esqueceu? Você ia falar alguma coisa? Ah, então, eu fui lá no banco, né? E o cartão, ele pegou os 1.200 para pagar o cartão. Aí ele liquidou 1.200, não aquele valor de 800 e pouco. Porque Você tinha mais eu tinha limite. 1.200, não, eu tinha 1.200 na conta, entendeu? Na conta lá, lembra que as meninas pagou? Aí lembra da fatura que veio 800 e pouco? Aí hoje eu passei lá no banco, né? Aí eu pensei assim, eu vou tirar aquele dinheiro, né? E vou jogar para a Caixa Econômica, para poder ver se conseguia pegar outro cartão. Aí fui lá, aí cheguei lá, não tinha, só tinha uns trocadinhos só. Aí eu fui pedir para a Alice, né, olhar. Aí a Alice falou assim, Alice, eles acharam que era para jogar tudo no cartão. Eu falei assim, aí ficou pago R$ 1.200 no cartão. Você tá, então... Aí mês que vem não tem nada. Só tem aquilo lá, tá parcelado. Você vai fazer pedido de 40% no mês que vem. Beleza, né? Aí eu Vai pensei, ganhar um prêmio top, vai Mas começar eu falo outro assim, concurso. né? Tinha dado pra você fazer a conta. De 40%. Vamos com calma. Fez 600 pontos, para fazer mais a gente faz mais. Então, olha só. Formas de ganho, tá? Nós temos 3 formas de ganho. Quais são as 3 formas de ganho na Marquei? Levanta a mão, quem vai falar? 3 formas de A gente ganho. tem 3 formas de ganho na Marquei. Quais são as formas de ganho? Sessão? Não sei. Não. Você fala, bom, Não. Quais são... O que a Marquei te oferece quando você entra nela? O que você pode fazer na Marquei? O que você faz na Marquei? desconto. Vender, cadastrar. Vender, Vender, Cadastrar. formar equipe. Ah, Você tá vai cadastrar, você está bom. formando equipe. E o que mais? E... liderança. Liderança. Porque você pode formar uma equipe, pode não se tornar uma líder. Você pode se tornar um iniciador estrela e nunca sair disso. Você pode se tornar uma futura diretora e nunca sair disso. Depende de você escolher ser uma líder.
Entendeu? Existem pessoas aí que vão lá, iniciam várias pessoas e fica a cargo do diretor acompanhar essas pessoas. Você está ganhando um dinheirinho em cima delas e tal, você podia subir mais, mas você está ganhando nesse nível. Então são as 3 formas de ganho, tá? Normalmente eu pulo, tá? Eu falo que você tem 2 formas, venda de produto e liderança. Eu não dou para a pessoa a opção de ficar desenvolvendo equipe e não sair do lugar. Entendeu? Eu falo, você tem 2 formas de ganho. Você vende ou você vira dona da sua equipe. Tá? Ou, na realidade são as 2 coisas juntas. Então essas são as 3 formas de ganho. E aí a gente vai começar falando da primeira forma de ganho. Qual é a primeira forma de ganho? Venda. Venda de produtos. Tá? Por isso que eu acho que esse caderninho vem fora do esquema, que ele já